Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus de hoje, de 281. Que bom que você está aí, fique feliz com o engajamento. Eu digo para você, cada vez que você dá um like, cada vez que você engaja bastante no vídeo, o YouTube ele entende que isso é algo bom e ele distribui mais. Então a leitura da Bíblia ela precisa ser distribuída para que as pessoas entendam, compreendam, tenham o desejo, que possam ir para cima, pegar esse boi pelo chifre, vencer o desafio de ler a Bíblia em um ano. E isso não é uma premissa de pastor e líder, mas de todo aquele que é restaurado em Cristo. Beleza? Então, pegue lá a sua Bíblia 365, vamos embora para cima e vamos ler a Palavra de Deus. Que bom que você está com a tua palavra, 365. Vamos lá para o dia 281. Eu tenho colocado legenda. Aqui embaixo na leitura também. Me diga, vale a pena? Não vale? Ele despende um pouquinho mais de tempo no processamento e tal. Eu tenho que dar uma revisada, principalmente ele não consegue assimilar o meu nome. Então, Past Christian, alguma coisa sempre aparece. Então, quando eu falo Pastor Christopher, ele pena um pouquinho para traduzir isso aí. Mas eu tenho colocado ali a tradução. O que vocês acham? Será que vale a pena? Não vale? Deixa o comentário, sei lá. Enquanto isso eu vou fazendo, beleza? Pegue a sua Bíblia 365 dias. Estamos no dia 281, estamos lendo Jeremias e muitas coisas de Jeremias tem falado até no atual. Eu imagino Paulo ele tem acesso às escrituras antigas e ele começa a fazer as citações. A gente viu ontem a respeito da circuncisão. Jeremias fala, circuncidar o coração também, hein? Então vamos lá, vamos dar atenção também ao Antigo Testamento, que também é válido. Ele tem a sua força para respaldar o Novo Testamento também, beleza? Então pegou lá a tua Bíblia, Jeremias 10:1, 11:23, pega seu café, pega a sua água, o que for. Eu sempre gosto de vir com minha canequinha essa aqui, né, que eu ganhei da minha esposa e que ele teve o desafio de usufruir de um teto de carro por um trajeto e depois acabou caindo. Então ele tem suas marcas ali, ó. Deixa eu ver aqui ó, marcas de guerra ali, ó. Mas está firme comigo. Bora, pega o seu café e vamos lê-lo. Ouça a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, cortam uma árvore no bosque e um artífice a trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessito de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações, porque isso é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífices e de mãos de ouríveis. Da cor azul e púrpura são as vestes deles. Todos eles são obra de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, não é o Deus vivo e o eterno. Não esquece, volta. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus,
Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Diga-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus, quando ele faz soar a sua voz. Logo, há tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo de sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião. Você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia: certamente este é o meu sofrimento e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscam o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto na terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Ouçam as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês e lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram. Porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que eu os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, o qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração, retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor:
Eis que trarei uma calamidade sobre vocês, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para as coisas vergonhosas, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto os números das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa? Ela que cometeu tantas maldades. Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. Por que me provocaram a ira, queimando incenso a Baal? O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seus frutos. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu seja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu o punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano de sua punição. Boa! Pelo menos assim, a mensagem de Jeremias, ele estava protegido pelo Senhor. Colossenses 3:8 a 4:18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, e quem fizer justiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado como parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Continuem a orar, vigiando em coração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita que vocês sejam sempre agradáveis, temperada com sal,
para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento na nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contaram a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e possam testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e igreja que se une na casa dela. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, faça com que sejam lidos também na igreja de Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia e digam a Arquipo: atende para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Vocês já perceberam aqui em Colossenses? Olha aí, ó. Depois de ler essa carta de Colossenses, leia ela em Laodiceia. Pronto, então essa é uma carta que poderia se dizer quase que uma carta circular. Então leu aqui, agora leia lá na igreja de Laodiceia. E ele fala, e vocês também leiam a carta que vier de Laodiceia. Aqui. Agora pergunta, aonde está a carta de Laodiceia? Não tem, porque ela se perdeu. Ela se perdeu. Mas existe a menção dela. Paulo diz, ó, aquela carta lá, e aí a gente fica com uma coceirinha. O que será que Paulo escreveu nessa carta? Aí, como eu disse, não sei se ontem ou anteontem, que eu disse, quando nós tivermos o corpo glorificado, o que vai acontecer? Coisas a gente vai saber do nada. Eu, assim, quero crer dessa forma, ok? Não tem nada dizendo isso. Mas o entendimento vai estar pleno nesse novo corpo. Eu imagino que a gente vai saber o que estava escrito nessa carta. Vai ser maravilhoso. Ah, isso que estava escrito na carta de Paulo. Mas dá para entender que existia uma carta à igreja de Laodiceia, que não é a carta da revelação de João, é uma carta de Paulo para eles, ok? Salmo 78, 56, 7, 2. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura. Despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada, aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão de adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas. Não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários
e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Provérbios 24, 28 e 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. E assim terminamos a nossa leitura de 281. Que bom que você está comigo. Vamos para cima, vamos avançar cada vez mais na leitura da palavra e que ela seja transformadora, relevante para as nossas vidas. Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dê um like em cada leitura para que assim o YouTube entenda que a palavra de Deus tem que ser propagada. E o engajamento da leitura também. Deus abençoe e nos vemos amanhã.